Olá, 27 de julho e nós estamos aqui de volta com o programa Respostas, como nós tínhamos dito para vocês no sábado passado. Então, como foi a sua semana, como foi seu caminho durante essa semana? Chegamos a mais um final de semana, onde nós estamos aqui no programa Respostas, que é um programa aqui da TV Imaculada, onde você pode participar, onde você pode enviar a sua pergunta, porque todos nós estamos num caminho, estamos sempre num processo de discernimento e as perguntas surgem, as dúvidas. Por quê? Porque nós queremos caminhar segundo a nossa fé, segundo aquelas que são as grandes indicações, a bússola, digamos, do nosso caminho, das nossas opções de vida. Por isso que o programa Respostas quer trazer concretamente o ensinamento da igreja através daquilo que ela perscruta, daquilo que ela recebe na revelação, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e trazer para o cotidiano da nossa vida. É óbvio que muitas das questões que nós levantamos na nossa vida busca esta luz e muitas dessas perguntas que nós trazemos de certa forma vão definindo aquilo que são as nossas ações. E como a gente quer que a nossa ação esteja em sintonia com a vontade de Deus, com a sua palavra, em sintonia com essa comunhão de amor entre nós, que nós procuramos então respostas no nosso caminho. Muito bem, não sei se você se lembra, mas nesse primeiro bloco nós fizemos um caminho de reflexão sobre a Lumen Gentium, esse documento muito importante do Concílio Vaticano II, e nós estamos refletindo sobre o mistério da Igreja. No semestre, aliás, no programa passado, nós refletimos na Lumen Gentium aquele texto que falava da Igreja. Nós estamos usando imagens de comparação à Igreja como corpo místico de Cristo. Por um mistério da ação da graça, nós somos unidos misticamente, existe uma ação mística que nos congrega numa comunidade de salvação. Falávamos ali da importância de nós estarmos unidos em Cristo e que a Eucaristia é exatamente isso. Atesta, concretiza este fato de que nós somos todos um no Senhor. Há um só Senhor. Essa unidade no corpo de Cristo que é garantida pela coesão, pela nossa comunhão com o corpo de Cristo, com Cristo mesmo. E agora nós vamos seguir para um novo passo da reflexão sobre esse mesmo tema da Igreja como corpo místico de Cristo. Você vai ter aí agora, nós vamos acompanhar a leitura da continuidade desse número da Lumen Gentium, que coloca de certa forma, explica para nós o que significa dizermos e compararmos a Igreja com um corpo. O que isso significa para nós? Que ensinamentos isso nos traz? Por favor, acompanhe agora, então vamos acompanhar a continuidade da leitura desse documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium. E assim, como todos os membros do corpo humano, apesar de serem muitos, formam, no entanto, um só corpo, assim também os fiéis em Cristo. Também na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e de funções. É um mesmo Espírito que distribui os seus vários dons segundo a sua riqueza e as necessidades dos ministérios para a utilidade da Igreja. Entre estes dons, sobressai a graça dos apóstolos, a cuja autoridade o mesmo Espírito submeteu também os carismáticos. O mesmo Espírito, unificando o corpo por si, e pela sua força e pela coesão interna dos membros, produz e promove a caridade entre os fiéis. Daí que, se algum membro padece, todos os membros sofrem juntamente, e se algum membro recebe honras, todos se alegram. A cabeça deste corpo é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas e todas nele subsistem. Ele é a cabeça do corpo que a Igreja é.
É o princípio, o primogênito de entre os mortos, de modo que em todas as coisas tem o primado. Pela grandeza do seu poder, domina em todas as coisas celestes e terrestres, e, devido à sua supereminente perfeição e ação, enche todo o corpo das riquezas da sua glória. Todos os membros se devem conformar com ele, até que Cristo se forme neles. Por isso, somos assumidos nos mistérios da sua vida, configurados com ele mortos e ressuscitados, até que reinemos com ele. Ainda peregrinos na terra, seguindo as suas pegadas na tribulação e na perseguição, associamo-nos nos seus sofrimentos como corpo à cabeça, sofrendo com ele, para com ele sermos glorificados. Lumen Gentium, número 7. Aqui nós vamos encontrar nesse texto uma riqueza muito grande, sobretudo daquela imagem que é tirada das cartas de Paulo, onde se compara de fato a igreja a um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Exatamente quando nós começamos o nosso caminho de seguimento de Cristo, aconteceu um grande milagre. Aconteceu uma grande ação da graça no momento do nosso batismo. Existe um termo que às vezes eu gosto de usar, talvez por ser da realidade pastoril, da realidade agrícola, não muito presente para nós, mas aquilo que se fala, que se faz um enxerto, né? Um enxerto é uma união de duas plantas, de duas qualidades de plantas, que no fundo, depois desse encontro, dessa fusão entre ambas, se torna um só fruto, onde a substância, a essência de um, de certa forma, se integra na essência de outra planta. Esse enxerto acontece algo misteriosamente realizado na hora do nosso batismo. E aqui inicia-se o nosso processo de conformação a Cristo. O que significa conformar? Assumir a forma, junto, a forma. A nossa outra palavra que é usada aqui também, a nossa configuração a Cristo, a nossa união mística. Esse corpo é unido misticamente. Este corpo se junta exatamente por conta da unidade, da união que acontece. Vocês perceberam que o texto fala inclusive da riqueza da imagem do corpo, porque o corpo é formado de muitos membros. O corpo é formado de muitos membros. E aí essa união misteriosa que acontece, são muitos membros, mas no entanto é um só corpo. Vejam, diversidade e unidade. Esse corpo tem uma cabeça, e aí vai se colocar que essa cabeça é Cristo. É Cristo, a videira, eu sou o tronco, vós sois os ramos. Essa é uma ideia, uma imagem também que nos ajuda também a perceber que nos membros da igreja vai acontecendo essa mística união, esta mística comunhão. Diversidade de membros, mas um único Espírito que anima todos. Aí o texto falava, por exemplo, que temos uma diversidade de funções e o mesmo Espírito suscita nesse corpo carismas, dons, que estão colocados sempre a serviço desta mesma comunidade. O mesmo Espírito que age no corpo místico de Cristo unifica seus membros, trabalha o elemento da comunhão dentro dessa igreja, dentro desse corpo místico de Cristo, realizando essa unificação, que exatamente não é uniformização, mas é um trabalho de unificação. O Espírito age suscitando dons e carismas exatamente que se colocam a serviço do mesmo corpo. E essa solidariedade que acontece dentro do corpo místico de Cristo se realiza no intercâmbio de dons e de graças, mas também na hora quando aparece um membro que sofre. O que diz Paulo? Todos os membros vão sofrer com ele. Isso acontece até no nosso corpo, né? Uma dor, um espinho que está lá na ponta do nosso dedo, do nosso pé, o que acontece? Todo o corpo sente. Da mesma forma, Paulo, quando fala disso, dessa diversidade de membros, diz que o corpo se volta para o membro fragilizado. Um membro fragilizado, de certa forma, toca, adoece ou machuca todo o corpo. Então vejam que essa união realiza uma ação da graça, que nos unifica.
E também esse Espírito cuida de cada um dos seus membros, né? E desse modo acontece essa comunhão e essa solidariedade dentro do corpo de Cristo. Isso é uma luta que a gente tem constantemente, a gente pede constantemente nas nossas preces, para manter a unidade do corpo de Cristo, para manter a comunhão dos fiéis em Cristo. Esse Cristo que é cabeça é a imagem do Deus invisível, Ele mesmo Deus, encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele nós permanecemos unidos, nele vamos nos divinizando. Na verdade, a nossa santificação, a nossa divinização, o nosso caminho de entrada na nossa comunhão com Deus acontece por um processo de cristificação. Que coisa interessante. É um processo de cristificação, porque nós vamos sendo conformados, nós vamos nos tornando Cristo. Esse é o objetivo desse processo. A nossa filiação, participar da filiação do Filho e através do Filho termos acesso à comunhão trinitária do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é uma ação, né, da graça no nosso caminho de fé, da nossa conformação, da nossa cristificação. Aquilo que Paulo dizia, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. No fundo, gente, toda a obra da graça na nossa vida nada mais é do que nos cristificar, de nos tornar um outro Cristo. É isso que mantém a solidariedade, é isso que mantém o vínculo da caridade. Paulo diz que quando há dissensões e divisões dentro do corpo de Cristo, isso é de certa forma até normal, mas Paulo diz cuidado para não romper o vínculo da caridade. Aquele vínculo do amor que nasce de Deus, que nasce do Pai que envia por amor seu Filho ao mundo e se torna nessa comunhão expressão dessa nossa unidade entre nós, unidos no mesmo Espírito e no mesmo Senhor. Então vejam que imagem bonita, né, da igreja como corpo de Cristo. E isso é importante nós trabalharmos para mantermos a unidade do corpo do Senhor. E nós encerramos esse primeiro bloco. Você fique aí atento, porque daqui a pouco você vai poder também participar enviando a sua pergunta. Nós vamos deixar já no final desse primeiro bloco o nosso número de telefone que aparece aí também na sua tela, 3349-1015 ou no WhatsApp 99347-0532. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.